E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Roberto Carlos, para mais uma aula de história. A aula de hoje, né, aquele momento de reverência, né, a essa civilização pelo legado importantíssimo deixado, né, toda a influência, né, para a história do mundo, né, a partir dos filósofos, as contribuições dos grandes sábios, né. Estamos falando, né, da Grécia. Então a gente vai fazer um apanhado aqui sobre a civilização grega, todos os aspectos relacionados. Deixa eu só pegar minha caneta, né? Só um momento aqui, eu devia estar preparado. Agora sim. Muito bem. Aqui está ela, a caneta para as minhas devidas anotações. Sobre a civilização grega. Vamos tratar então não só da expansão, mas da formação da civilização, né? A partir de um marco temporal, né, importante que determina então a própria expansão, surgimento, alguns conflitos, aspectos, né, que vem culminar, né, em uma série também de guerras, né, alguns exércitos, né, alguns personagens se notabilizando, né, vamos falar de Esparta, e também, né, a Grécia foi uma influência tão grande, né, nos campos da ciência, da literatura e da filosofia, e veio a servir de inspiração também para grandes produções cinematográficas, né, muito interessante. Então vamos a alguns dados históricos aqui, né, 2600 AC, tínhamos os povos conhecida como Anatólia, né, os povos que sabiam, né, tinham essa capacidade de forjar o ferro, algumas capacidades a capacidade de navegação, voltados também para a agricultura, já eles invadem, né, então o território grego, se constituem ali, isso 2600 antes de Cristo. Nessa sequência ali, vamos anotar aqui, os povos da Anatólia invadem a Grécia. Então, e aí lá por 2000 AC, os primeiros, né, são os nomes mais conhecidos que a gente tem, né, são vários povos, mas alguns que tiveram, né, um papel importante na formação da própria civilização grega, os aqueus, né, aqueus, 2000 os aqueus constroem cidades, né, nesse processo, após derrotarem. É um momento sempre permeado por vários conflitos, né, de conquistas mesmo, né. Então, nesse processo, algumas cidades vão sendo criadas, né, como Tebas, por exemplo, e aí nessa sequência aparecem também os dórios, né, que conquistam, né, o território, né, eles subjugam os aqueus e vão constituindo. Então, para vocês entenderem esse processo de formação do povo grego, alguns povos ocupam, né, os povos da Anatólia ocupam o território que seria conhecido como Grécia. Nessa sequência, outros grupos vêm, são travadas batalhas pela ocupação do território. Então, de forma gradual, né, esses povos vão assimilando a língua uns dos outros, a cultura, né, esses povos, né, que constituem a própria Grécia, eles, como religião, né, eles passam a cultuar então os famosos deuses antropomórficos, né? Bem, o que significa isso?
os deuses, né, que tinham a semelhança, né, com os homens, né? Aí aquela história da própria mitologia grega, né, que acaba também se estabelecendo, né? Alguns jogos eram realizados, algumas, né, aquelas atividades todas como forma de reverência, né, a esses deuses. Importante a gente tratar também, e sobre esses slides aqui a gente vai ter que, alguns a gente traremos, como são duas aulas sobre a civilização grega, nós traremos o aspecto econômico e cultural gradativamente, na próxima aula com mais ênfase, beleza? Então, para dividir esse período aqui, nós temos uma divisão clássica, né, de um período clássico. O período arcaico, que vai do século 8 AC ou até o século 6. Século 8 ao século 6, na decrescente, né? Lógico. Bem, vale lembrar então, esse período, ele manifesta ele carrega um momento de expansão, né, muito intensa, né, do território grego. Aumento da população, né, a formação das cidades-estado, surgimento, né, da propriedade privada, muitas pessoas migrando, né, em busca, é lógico, a ideia da migração sempre em busca de condições melhores, de novas terras. Essa formação das cidades, então, é determinante também para esse processo migratório. Então, essa primeira fase, né, aquela fase também dos poemas, né, os poemas de Homero, né, e Odisseia. Então, foi um momento também de grandes acontecimentos, e aí trazem aquelas histórias, né, todas, parte mito, parte real, ou seja, compõe, né, a própria cultura, né, se a gente trouxer o aspecto cultural aqui para esse momento da fase do período arcaico. Algumas invasões gregas também ocorreram nesse período, né? E aí despontam, né, Esparta, Atenas, né, que naquele momento alcança grande desenvolvimento. Nesse processo também a Pérsia, né, surge, né, desponta ali, conquistando algumas colônias gregas, né, na Ásia, trazendo então aquelas que foram conhecidas como as guerras médicas. Abordaremos essas guerras. Nessa fase também desponta Esparta, né, aí traz um referencial enorme para uma produção literária, né, e cinematográfica, né? Só esse adendo aqui para a gente trazer a importância desses acontecimentos, né, da própria história. Então, surge nessa mesma época, né, aquela ideia da filosofia, da literatura, do alfabeto grego. Esses acontecimentos, né, todos no período arcaico. Então, dando um salto aqui aí nós temos aí, na sequência, o período clássico. 480, né, o ano de 480 a 323 a.C. Então, para a gente entender esse período clássico, né, de forma objetiva e concisa, vamos apresentar alguns acontecimentos importantes, né, que marcaram esse período clássico. Por exemplo, né, a intensa rivalidade entre cidades gregas. Ou seja, essa rivalidade, né, foi também uma marca importante durante esse período
já de constituição da civilização grega, levando em conta também o processo de enfraquecimento, o que ia gerando, proporcionando, né, favorecendo algumas conquistas, né, posteriores. Nesse contexto, né, surgem alguns grandes reis, Xerxes, né, aquele conhecido, né, também ele aproveita esse momento de conflitos ali e para poder então buscar conquistar, dominar a Grécia, né, foi um período dos grandes combates, né. Os persas, né, nessas investidas, eles são derrotados, né, pelos gregos. É um momento de constantes investidas, mesmo de fato, para poder buscar o controle e o domínio da Grécia, né. Nesse processo surge também Felipe da Macedônia, né, com seus objetivos de conquistas, invade a Grécia, né. Então é um período extremamente conturbado, né, sempre por domínio territorial, e alguns nomes, né, despontam na história, né. A segunda fase desse período do período clássico, surge outra figura também importante, né? Alexandre, ou seja, o Alexandre o Grande da Macedônia, né? Que fundou um império, né? Que envolvia Grécia, Índia, Egito, né? Um grande conquistador, né? Conquistou inclusive os persas. Estamos trazendo esse aspecto, né? De conquistas mesmo. Então, esse contato, né, essa miscelânea, esse contato entre esses povos vão constituindo a cultura grega, né, essa troca, né, de informações culturais, de valores culturais, vão constituindo uma transformação na própria cultura, né. Então, esse domínio do Alexandre, né, foi conhecido como o Império Alexandrino, manteve a Grécia submissa, né, por um bom tempo, né, a esse domínio. Vejamos outros aspectos desse período aqui. Nesse período também que surgem, né, alguns dos grandes pensadores, os grandes filósofos, os dramaturgos, né? Então, trazendo aquilo que a gente tem como referência, né, no que diz respeito ao próprio conhecimento, né? A ideia também de Heródoto, né, com o seu sistema político, né, conhecido como aí que veio ganhar uma dimensão diferente, né, ao longo dos séculos, a conhecida democracia. Então, de forma pontual, né, a gente busca trazer todos os acontecimentos de ordem cultural, político, principalmente também dos grandes filósofos, né, tudo que movimentava, né, um processo de evolução e de transformação a partir da inserção de novas culturas, né, ou de culturas diferentes que acabam formando uma cultura conhecida como a cultura grega, né. O próximo período foi o período helenístico, 323 até 30 AC. Bem, alguns aspectos desse período, né? Os povos macedônicos, né? Na figura, né, como líderes Felipe II e Alexandre, eles conquistam, né, o povo grego e traz aquela cultura oriental que acaba também sendo fundida à própria cultura grega. A ideia era transformar, né, o império, né, um império universal, né, em que a cultura grega, né, prevalecesse, ou seja,
a ponto de unificar, né, essas cidades conquistadas. Por isso, né, o período helenístico, ou seja, uma nova cultura conhecida como helenismo. No aspecto político, né, nesse processo aí, a Grécia, né, ou aquele momento, aquele território grego, ele acaba não sendo tão importante no sentido a política, né, os acontecimentos. Já despontava, né, o Império, ou na verdade se estabelecia o Império Romano, e a Macedônia, né, alguns territórios da Grécia vão se tornando algumas províncias, né, com essa ascensão, né, do Império Romano. São civilizações, né, que estão conectadas, obviamente, né, a civilização grega, aí o momento da Roma Antiga. A ideia dos grandes centros, né, ou as antigas polis, acabam se tornando, então, alguns centros comerciais, né, e aí aquelas disputas vão sendo amenizadas, né, as disputas armadas, pelo menos, né, e mantém-se muito daquelas práticas, né, gregas, como os jogos, festivais, né. Atenas mantém, então, um status um pouco afastado do político, muito mais cultural, né. Assim, nós temos aqui sobre a cultura um aspecto importante. Bem, essa cultura grega acaba influenciando também a própria cultura romana, posteriormente, né? Dentro dessa lógica aí, na cidade, né, se ensinava, então, filosofia, a arte, né, a retórica, que era muito valorizada nesse período, né? Então, os próprios escultores, né, que também atuavam nesse período aí, e escreviam, né, brilhantemente, fluentemente. Sobre a cultura e a influência sobre o Império Romano, gradualmente, né, a gente vai abordar isso já na Roma Antiga, alguns impérios, né, algumas províncias romanas vão caindo na mão daqueles conhecidos como bárbaros, né. Assim, a cultura grega, né, apesar de todas essas transformações aí, de invasões, de aculturações, ela se mantém muito viva, né, no decorrer dos séculos aí. A própria igreja cristã, né, ela absorve, né, ela traz muito, é um legado, né, que a própria cultura grega foi deixando, né, foi sendo introduzida, absorvida, né, por outras instituições, né, ao longo do tempo. No caso, naquele tempo, né, da igreja cristã. Então, alguns aspectos que a gente retoma, né, no que diz respeito à civilização grega, que nós temos que entender um esquema, né, passo a passo da formação da formação do povo grego. Primeiro, né, povos da Anatólia, 2600 AC, os aqueus, AC. Em seguida, né, vem os dórios, né, que sobrepujam, né, que conquistam os aqueus. E nessa sequência aqui,
O povo grego, né? O povo grego acaba absorvendo a cultura e língua dóricas, ou seja, a ideia também do culto, né, aos deuses, como eu mencionei, antropomórficos, né, devido à sua semelhança com os próprios seres humanos. Em homenagem a esses deuses eram realizados os famosos festivais e jogos, competições atléticas, em homenagem a Zeus, né, a história, né, a referência também, a relação com o Monte Olimpo, muitas essas festividades, né, que também vieram a se constituir como um legado, né, para as sociedades, né, até contemporâneas, né, até hoje a gente tem muita essa influência. Na próxima aula, pessoal, a gente vai trazer então alguns aspectos mais da ênfase a algumas guerras, né, que ocorreram naquele período. Essa aula então introdutória para a gente entender a formação do povo grego. Alguns grandes nomes surgem, né, nesses períodos aqui, né? Período arcaico, a figura de Homero, né, com seus poemas, né, a Ilíada, a Odisseia, dos tempos heróicos, né, das grandes façanhas, as invasões gregas, né, também marcas desse período arcaico, invasões gregas, as colônias na Ásia, sul da Itália, que a gente tem mais então nessa transição. O período clássico, né, marcado por algumas figuras, né, que surgem comandando os grandes exércitos, né, o caso do Xerxes, quem mais? O Felipe da Macedônia, Alexandre o Grande. Então, grandes personagens que acabam, a partir das suas conquistas, né, determinando uma nova composição, né, do território grego. Galera, essa aula então é um ponto de partida, né, para a gente fazer uma abordagem então na próxima sobre o período grego, né, ou a civilização grega, a sua composição e algumas características também importantes nessa fase que passa da transição, né, para chegarmos até a Roma antiga, né, e aí todo o Império Romano, algumas questões, né, que são herdadas, né, desse período da civilização grega. Beleza? Conto com vocês daqui a pouco, né, na próxima aula aí,